No ar, pela Rede Litoral de Televisão. Alô, comunidade. Apresentação: Aloísio Verdinho. Daí você, meu amigo, minha amiga, iniciando então mais um programa Alô, comunidade. Como sempre, estamos aqui trazendo um convidado muito especial hoje também. Mas antes, já quero dizer para você que está se conectando nas nossas redes sociais. Você que nos assiste também pelo canal 6 da NET TV, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo nosso site também. Muito obrigado pela tua audiência. Quero agradecer também as inúmeras salas de vídeo que têm sido abertas durante todos os dias do nosso programa, levando mais longe ainda o Alô Comunidade. Lembrando também que você faz parte do nosso programa, você que faz o nosso programa, trazendo a sua sugestão, também participando ao vivo aqui com a gente, falando o que você pensa, o que gosta, deixa de gostar, perguntas aos nossos convidados também, e isso é o que tem feito o programa cada vez com mais audiência. Tanto no nosso programa em Capão da Canoa, dirigido belíssimamente pelo Ângelo Galhardo, assim quanto o nosso também aqui em Osório. Pessoal que for chegando, lembrando, manda seu joinha, aquele abraço, beijo para o pai, para a mãe, para quem você achar necessário, que a gente vai trazer com enorme prazer aqui na tela da TV Litoral no nosso programa Alô Comunidade. Bom, enquanto o pessoal vai se conectando aqui nas nossas redes sociais, eu quero mandar um forte abraço aos nossos apoiadores, o pessoal da Curtiu Acessórios também, JB Informática, que precisou qualquer coisa do seu computador, vai lá. DN Motos, quer trocar de moto, seu carro, vai na DN, fala com o David. Tacomar também, aqueles ambientes legais com a mesinha de sinuca, também de ping-pong, o pessoal faz, olha, coisa de primeira. Precisou de alguma coisa? Tá na mão, conveniência. E seu carro não tá muito bonito? Leva na Top Scar, que eles deixam ele zeradinho. Quer tocar, tá aprendendo, você é músico profissional? Vai na Rollover. O pessoal tem tudo de melhor. E se você quer fazer um ambiente personalizado na sua casa, chama o pessoal da MV Móveis. Desculpa, VM Móveis, me perdi aqui, já é tanto MV, VM que a gente acaba se perdendo. Fala com o Vini lá da VM, ambientes super legais que eles vão trazer para vocês o que há de melhor. E eu quero mandar um forte abraço também ao pessoal do restaurante Monticel também, que está sempre com a gente ali, ligadinho. Forte abraço, forte beijo para vocês. Pessoal, assim, ó, nesse momento agora de pandemia, o restaurante não vai estar atendendo, então, é para você se servir e comer lá no ambiente. Mas você pode buscar, então, o seu almoço com a mesma qualidade de sempre, né? Um buffet fantástico, você pede, o pessoal serve e você come, então, no seu serviço ou, então, na sua casa. Mas, sem mais delongas, eu quero trazer, mediante aqui, as câmeras da TV Litoral Osório, também do programa Alô Comunidade, nosso entrevistado de hoje, que é uma figuraça, um cara profissional ao extremo. E hoje nós estamos invertendo os papéis, então, porque quem vai entrevistar sou eu. Só vamos ver aqui, cadê este homem? Aí, meu querido, apareçamos na tela, programa ao vivo é assim mesmo. Como é que tá, Lucas? Tudo bem, Aloísio? Tudo tranquilo. Prazer aí, obrigado pelo convite, viu? Obrigado por ter convidado. Para mim é um prazer poder estar participando contigo aí. E eu, quando tu citava, que também está no canal 6, né, da NET, em Capão da Canoa, cara, Capão da Canoa é uma das cidades que eu mais gosto, sim, sabe? Era quase que uma segunda cidade para mim. Durante esse período de pandemia, eu não saí de Osório nenhuma vez. Aliás, eu tenho mantido aquele meu ritual de casa para o trabalho, trabalho para casa. Eu raramente vou para outros ambientes que não sejam do trabalho e de casa. Então, a não ser, claro, do trabalho que existe também, que a gente vai para os compromissos, prefeitura, Secretaria de Saúde, hospital e coisas que vale. Mas sabe, Aloísio, que Capão da Canoa era a minha segunda cidade. Eu estava sempre em Capão da Canoa, tenho um carinho muito especial. Então, eu queria, embora esteja aí muitas pessoas conectadas através do YouTube, do Facebook, eu preciso mandar um abraço de forma especial para quem
aos telespectadores da TV Litoral que estão nos acompanhando no Canal 6 em Capão da Canoa, dizer a saudade que eu estou daquela cidade, viu? Então, para mim, uma honra, uma satisfação. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos aí tu destinar o teu tempo, sabemos que está sempre na correria, nos estúdios ainda da Jovem Pan, e também te agradecer o companheirismo aí, o profissionalismo também, nos mandando matéria também, trazendo as informações precisas que a gente acaba divulgando novamente aqui na TV, né? E boa parte dessas notícias é trazida aí então pelo Lucas, né? Sou muito grato, viu, Luiz? Obrigado mesmo, porque eu sei que volta e meia tu me comenta, né? Se tiver aquele áudio lá para me passar, como é que foi aquela conversa com aquele vereador, como é que foi aquela conversa e tal, o que se desenrolou daquele assunto. E aí, a ideia sempre né, Luiz? Aqui ninguém tem vaidade suficiente para estar dizendo que eu sou o pai dessa informação, né? O principal sempre é a gente usar todas as ferramentas e os mecanismos possíveis para chegar ao máximo de pessoas possíveis à informação. É isso que, especialmente nesse período de pandemia, onde está todo mundo... cada vez que eu abro uma rede social, sempre tem uma informação nova. Muitas vezes são aquelas pessoas que estão usando suas mídias sociais para criar notícias, não com má intenção, até uma grande maioria eu percebo que não está mal intencionada. É falta de informação correta mesmo. Então, nós, de veículos de comunicação, a gente assumiu esse compromisso, e quanto mais a gente tiver parceiros e outros veículos que possam também ampliar aquilo que a gente faz, nos ajudar também contribuindo, levando o máximo de pessoas informações, eu tenho certeza que o nosso papel está sendo bem feito se a gente chegar sempre a esse ponto, somando forças para chegar ao máximo de pessoas possíveis. E a TV Litoral, aí eu também quero dar os parabéns mais uma vez pelo teu trabalho, por volta e meia não ter essa vaidade tão comum em alguns meios de comunicação de querer serem os donos da notícia, da informação, e nesse ponto a gente sempre foi um parceiro. É verdade. E, bom, o propósito nosso inicial, desde que conversamos lá com a rede em Capão e depois entrando em algumas conversas com outras emissoras também, a ideia aqui, Osório, sempre foi essa. Trabalhar muito parecido com a Jovem Pan, que vocês têm trabalhado belíssimamente, né? E não estão onde estão hoje, não é de graça, né, Lucas? Mas é exatamente isso, é trazer informação de uma maneira precisa, sem manchas, né? Sem partidarismo, e levar à comunidade aquilo que eles precisam saber. Claro que a ideia da TV a gente acaba levando a imagem também, não só o áudio, né? Mas o principal objetivo, sim, é levar, então, a informação. E é tão desnecessário, eu acho que a gente não vive mais num mundo onde as pessoas trabalhem dessa maneira, né? É meu, eu que faço, eu sou o melhor, eu sou o mais bonito. E eu acho que não, acho que tem espaço para todo mundo. E com certeza essa nossa parceria aí prova isso. E tu sabe, né, Aloysio, deixa eu falar um negócio assim para os telespectadores da TV Litoral. Essa está sendo a segunda transmissão que eu faço na história da minha vida, que assim, que tá eu aqui aparecendo, viu? Essa é a segunda. A primeira que eu fiz, Aloysio, foi para o apresentador Cláudio Brito, né, que durante muitos anos trabalhou na RBS TV, e hoje ele está fazendo um trabalho na Rádio ABC lá em Novo Hamburgo. Sim. Eles migraram para a FM, e como ele é uma pessoa que tem uma certa idade, ele apresenta de casa. Embora aquela transmissão fosse para o rádio, também fazia com transmissão pela internet. Foi a segunda vez que eu fiz, mas eu também me senti muito honrado, sabe? Aquilo envaidece a gente. Eu sou um cara novo ainda, né? Embora até tenha uma cara de menino assim, mas já estou beirando os 40, tá? Mas olha só. Mas assim, me considero novo e acompanhei sempre pessoas como o Cláudio Brito, outros tantos apresentadores. Então, isso envaidece a gente saber que ele está lá e chamando a gente aqui no litoral para participar, dar um panorama de como é que está o litoral. Isso tudo mostra, Aloysio, o quanto é importante não ter essa vaidade, ter essa soma de trabalho, se somar, se ajudar, se contribuir, ter um coleguismo para que chegue a informação a um número maior de pessoas. É isso que a gente está carente nesse momento. Ter informação correta, informação precisa, informação séria, e que também ofereça um pouco mais de credibilidade, porque a mídia social ela tem um papel importante em divulgar. Né? No que a gente coloca hoje numa mídia social, ela tem um alcance tão rápido, instantâneo, hoje impressionante. Mas ela precisa ser séria. Aí eu vejo muitas vezes as pessoas colocarem
olha, o coronavírus ele existe, mas não é tudo isso que se fala. A grande maioria dos municípios, na verdade, eles estão apenas faturando em cima desses números. Então, tem muito disso, que é importante que as mídias sociais, que tanto nos ajudam, meios de comunicação nesse momento, para ter um alcance muito maior de pessoas, que não fosse usado também para esse sentido. Então, cada vez mais, Aloysio, eu fico pensando o seguinte: se a gente se unir, se todos estiverem com o mesmo propósito, que a ideia é levar informação para o máximo de pessoas, olha, o trabalho vai ser bem feito. Claro que sempre vai ter as suas exceções, vai ter, não adianta. Essa é uma política velha, é uma coisa que vem de muito tempo, que raramente alguém vai mudar. Mas eles são minoria. E eu acho que cada vez mais, como eu citei, um apresentador do porte do Cláudio Brito, da onde queria necessitar que eu participasse falando alguma coisa a respeito do coronavírus aqui do nosso litoral, a pessoa que poderia colocar muito bem qualquer outra autoridade, mas está ali, sem vaidade, nos chamando para poder participar. Isso que é bacana, Lucas, a gente vendo aí, iniciando, e eu, comparado já à tua experiência no rádio, não chego nem perto, né? Mas a gente dá os tiros, que nem diz o outro aí, tentando entrar nessa área da comunicação também. Mas eu fico grato, né? Tu sempre nos abriu espaço dentro da rádio aí para falarmos da ONG, para falarmos dos projetos também, da parte técnica, quando na biologia, e também da TV, né? Fomos a primeira emissora aí que nos abriu espaço para divulgarmos o canal. Então, nada mais justo que a gente também te dar a oportunidade aqui de trazer um Lucas um pouco diferente hoje, porque normalmente o pessoal te escuta muito tu dando a notícia, tu trazendo uma informação. E hoje a gente quer saber um pouquinho do Lucas na pessoa, né? Como tu iniciaste esse trabalho no rádio, onde que despertou, né, essa vontade de ser comunicador. E eu queria que tu contasse um pouquinho isso para nós. Antes, eu só quero trazer o pessoal que já está chegando com a gente aqui no nosso Facebook da TV Litoral Osório. O Vinícius Seconello nos dando boa noite. Maninha Bandeira, Os Feras, esse guri é show. Parabéns, Lucas, pelo teu grande serviço. Também o Rafael Calderon está com a gente. Luísa Velho, Sérgio Rolim, Lucimere Dias, minha irmã lá, olha, tá longe. Ela tá lá em Tapes nos assistindo também. Um beijão. Márcia Costa. E o pessoal vai chegando e conforme for chegando aqui a gente vai trazendo também dentro dos nossos grupos, também no WhatsApp. Lembrando o pessoal que quiser fazer perguntas ao Lucas, né? Aproveitem aí o espaço, que não é sempre que a gente tem essa fera aí para conversar com a gente. Anderson Roberto também, boa noite. Lauri Skoll com a gente, parabéns ao Lucas pelo jornalismo responsável que faz. A Jovem Pan está de parabéns. Muito bem, dados aí alguns recados, vamos deixar esse homem falar um pouco aí, contar um pouco da sua história pra gente. Na verdade, assim, né, eu vejo que o pessoal também faz muitos elogios ao trabalho de jornalismo que a Jovem Pan faz, né, o trabalho de jornalismo, especialmente da Jovem Pan News. São duas emissoras aqui na praia. Sim. A Jovem Pan 103.1, que já é veterana aqui na praia, né, tem muitos anos, e a Jovem Pan News é uma emissora mais nova, não completou nem 10 anos ainda. E foi através da Jovem Pan News que eu comecei a dar os meus primeiros passos no jornalismo. Claro que, através da Jovem Pan 103.1, a gente fazia já muitas entrevistas aqui, né? Especialmente com artistas, algumas vezes até com algumas autoridades também, pessoas do ramo do comércio, né? Que a gente fazia as intervenções ao vivo, mas com o advento da Jovem Pan News, isso sim, aí me veio a necessidade, e eu confesso que eu estou gostando muito, que é uma coisa que eu, assim, olha, eu fui mesmo a fundo, eu quis aprender, estou aprendendo bastante ainda, faço muito isso, com muito gosto, gosto demais. Mas se fosse, como eu disse, né, o pessoal que fica elogiando o trabalho através do jornalismo, mas isso é uma coisa quase que nova, tem menos de 10 anos assim, que eu venho praticando. Embora tenha começado no rádio já há praticamente 20, o ano era 2002, viu? A internet era uma coisa ainda que poucas pessoas usavam, né? Verdade. Mas lá no ano de 2002, no ano de 2002 foi o ano que eu entrei aqui na Jovem Pan para trabalhar. Isso foi lá por agosto, setembro, para te ver que eu não consigo nem precisar exatamente qual foi o mês, mas lá estão sendo já todos esses anos. Eu tive uma saída no ano de 2009, eu trabalhei na RBS,
fiz um trabalho ali mais curto na RBS, depois voltei aqui para a Jovem Pan, e na Jovem Pan eu permaneço aí praticamente desses 18 anos. E eu ainda faço entretenimento também, né, Aloysio? Então, o pessoal aí que fala, né, parabéns pela informação, parabéns pela notícia, mas eu ainda também trabalho muito com entretenimento. A gente tem um programa local aqui na Jovem Pan, musical, que é o que eu apresento, começa às 8 horas da manhã e vou até às 10, e na Jovem Pan News, com as notícias, aí sim, é praticamente... Aliás, a notícia não tem hora, não tem dia, não tem férias, não tem nada, né? Não tem o domingo, o pessoal que pensa, domingo tu descansa? Não, domingo eu não estou no estúdio. No domingo eu estou com o telefone. Aliás, enquanto nós estamos conversando aqui, eu estava observando aqui mensagens que vão chegando de pessoas tirando dúvidas a respeito de coronavírus. O pessoal pergunta, sabe me informar se tal ramo pode, se tal ramo isso, aquilo, não sei, e vai perguntando. Então, assim, eu comecei em 2002, viu, Aloysio? Lá se vão bons tempos, né? Imagina. Aí o pessoal olha para mim e diz assim, mas tem uma cara de menino? Já está com quase 20 anos trabalhando, começou com que idade? Eu já estou beirando os 40 anos de idade, viu? Quase 20 já de trabalho, mas como eu sempre citei, né? Eu ainda não me desliguei do entretenimento, adoro, gosto mais de música, né, cara? Eu sou apaixonado por música. E é uma das coisas que eu mais gosto na minha vida, é a música mesmo. Então, assim, continuo trabalhando no entretenimento, mas hoje o entretenimento ele passou a ser a minha segunda profissão praticamente. Hoje eu foco total mesmo na informação, no jornalismo, buscando contatos com todo mundo, telefone de delegado, da Brigada Militar, o CRPO, DEPAT, enfim, de todo mundo, para que possa sempre ter informação muito rápida, porque uma das exigências de quem trabalha com informação é que ela não tem que ser apenas precisa, com credibilidade, ela tem que ser também rápida, né? O pessoal exige muito isso. Seja rápido na informação, que a gente busque sempre os principais contatos para ter a notícia no momento em que ela acontece. Esses se destacam muito, isso aí a gente sempre sabe, né? Os grandes veículos de comunicação, eles chegaram ao ponto de chegar justamente por ter sempre a informação com credibilidade precisa, mas ao mesmo tempo rápida. Então, são quase 20 anos, viu, Aloysio? Assim, sempre aprendendo, sempre as experiências que a gente vai tendo ao longo de toda a vida ensinam muito. Quando eu tive naquela minha passagem pela RBS TV, aliás, no grupo RBS, mas era RBS Rádio, sim. Ali eu vislumbrava uma coisa e honestamente foi totalmente o contrário do que eu pensava. E aquilo ali para mim foi uma lição, porque quando eu volto em 2010 para trabalhar na Jovem Pan, aí eu volto com outro espírito, outra mentalidade, outra cabeça, sabe? Então a gente volta praticamente zerando, começando do zero. E aí, logo em seguida, vem a Jovem Pan News, e quando vem a Jovem Pan News, aí realmente eu disse, olha, agora eu vou para outro caminho, eu vou para outro, para tentar uma coisa diferente, e realmente confesso que estou gostando muito. Não, é muito bacana. Essa parte do entretenimento também a gente faz também por gosto, né? Mas também o jornalismo ele se torna gostoso por você conseguir levar às pessoas uma informação, né? E como tu falaste no início também, hoje, devido à facilidade que temos da informação, se cria os fake news, né? Então, é um bombardeio de informações falsas e é nesse mundo aí que a gente entra para tentar, então, dar uma informação mais precisa, mais correta à nossa população. Quem está com a gente também, tu vê que a gente tem uma abrangência muito forte, muito grande. A Raquel Tomás, lá de Capivari do Sul, também nos assistindo. Nosso amigo Cristiano Zarte também mandou aqui, Mazá dupla, hein? Eu só, parceirão também da gente aí, gosta também de um rádio, de uma comunicação. E gente finíssima. Diego Oliveira também. Bom, o pessoal vai entrando aqui, mandando mensagens. Bom, algumas mensagens chegando aqui, e é inevitável, né, Lucas, no momento que a gente vive, falando sobre a pandemia do coronavírus. Então, eu acho que tu tem se destacado muito também nessa questão aí, trazendo sempre pontualmente as notícias, as novidades, também nem sempre boas, né? Gostaria, tenho certeza, de trazer novidades muito melhores, mas a informação tem que ser dada. Queria que tu falasse um pouquinho para nós também a respeito de como tu tem feito esse acompanhamento, né, se dedicado tanto a levar decreto municipal, governador, enfim, coordenadoria de saúde, hospital, bom, é inúmeros locais onde tu capta a informação. Sabe, Luiz, que eu tenho que, para falar sobre isso, agradecer
todas essas instituições que tu citaste agora. Vou iniciar pela Magda Bartkowski, que é a coordenadora regional da 18ª, compreende os 23 municípios. Diariamente, ela me repassa os dados e os números de todo o litoral. Eu tenho publicado isso nas minhas mídias sociais de forma muito reduzida. Eu coloco um gráfico dos casos de coronavírus cidade por cidade aqui no nosso litoral e também o número de óbitos, que é basicamente a principal informação que as pessoas mais buscam. Mas ela me detalha número de internações, número de coletas realizadas, enfim. Então, a Magda ela tem sido uma grande parceira, a 18ª tem sido uma grande parceira, mas o comitê criado no município de Osório também, com todos os seus membros, eles sempre me passam informação, e aqui eu vou citar os membros da Secretaria da Saúde de Osório, da Prefeitura Municipal, né, porque tem outras secretarias que também fazem parte desse comitê. Quem mais? É difícil às vezes lembrar. O ruim da gente ficar tentando agradecer um por um é porque dificilmente a gente lembra de todos. Mas, enfim, a Associação Comercial, através do presidente Thiago Antolini, toda a equipe da Ácio, né, o Cindy Lojas também com o Joel Dada, enfim, toda essa equipe que faz parte do comitê, eles são sempre eles estão sempre contribuindo também com a comunicação, eles estão sempre passando as informações. Foi o caso agora desse último decreto, que estava todo mundo apreensivo, esperando saber o que mudava na bandeira vermelha. Então, a gente ficou ali esperando, acompanhando. O decreto se imaginou que sairia já na segunda-feira, acabou indo para terça-feira. Na terça-feira, todo mundo ficou ali naquela expectativa, vem, não vem, que hora vem. Aí já vem a fake news, que é aquilo que a gente falava, né? Sim. Disseram e se espalhou isso muito rápido também nas mídias sociais. O decreto só será publicado à meia-noite. Depois da meia-noite, aí o decreto 5 da tarde estava pronto. Aliás, muito antes, mas ele estava sendo revisto para que não houvesse nenhum problema. E aí, os membros do comitê já tinham me passado o decreto naquele momento para que a gente pudesse dar uma lida e repassar para a população. Até hoje, a gente está aqui, um pouco antes da gente começar a nossa transmissão, eu falava com alguns comerciantes do segmento de eletrodomésticos, que eles falavam que, olha, por mais que o teleatendimento tenha sido flexibilizado, ainda não é o ideal para nós, porque a gente tem um ramo que não é diferente, por exemplo, de um calçado, de uma loja de cosméticos, uma loja de roupa, que fica fácil uma teleentrega. O nosso é bem mais complicado. Tem crediário, enfim, tem o cartão fixo, e isso tudo eles estão agora se organizando, então a gente está sempre em contato. É o tempo todo, sempre, a cada 10, 15 minutos, uma informação nova no que diz respeito a decreto, a números e alterações que podem vir aí pela frente, né? Então, eu tenho sim, Aloysio, que fazer esse agradecimento, porque eu só informo, né? Tudo o que eu fico sabendo a respeito desse momento aí do coronavírus, eu só sei porque estas instituições estão sempre em contato, me passando as informações, então eu devo muito a eles também. Verdade. Bom, vem chegando as mensagens aqui e o Fábio, então, de Palmares do Sul, botou pra gente assim, Lucas, tu acha que fechar o comércio é a solução para o combate ao coronavírus? Não, Fábio. Inclusive, Fábio, outro dia eu publiquei nas minhas redes sociais também uma espécie de desabafo, que é uma coisa muito rara de eu fazer. Normalmente, eu publico a notícia e deixo que os comentários fiquem meio livres, a não ser que seja uma pergunta direta para mim. Eu não entendi tal coisa, pode me explicar? Aí eu tento, mas raramente eu entro num debate ou exponho muito a minha opinião. Mas sobre esse caso, eu dei minha opinião, eu publiquei e eu disse o seguinte, que eu não acho justo os critérios que o governo do estado adota sobre essa bandeira vermelha. O comércio, se vocês analisarem bem, o comércio exige o álcool gel, eles colocam álcool gel na entrada, exigem o uso de máscara, eles têm uma regra que eles cumprem rigorosamente correto no número de pessoas que tem que acessar e o número de funcionários, eles têm o distanciamento que é exigido, ou seja, eu sempre digo, o local mais seguro desse momento é o comércio, onde tudo que é exigido é cumprido. E é apenas o comércio que é prejudicado quando se tem uma bandeira vermelha. Eu acho que uma bandeira vermelha, ela deveria, ou preta, seja o que for, ela não tem que punir o comércio. A meu ver, é a minha opinião, é muito particular isso, mas eu acho que deveria restringir, fechar os espaços públicos. E isso o Estado deixou a critério dos municípios, que é uma coisa muito delicada de fazer. Pelo menos, eu conversei ontem, foi ontem com o secretário de Segurança Pública de Osório, o coronel Ricardo Fraga Cardoso, e conversei hoje pela manhã com o Victor Ilha, que é o responsável
também pela segurança lá no município de Tramandaí. Conheço, e gente ele me finíssima. afirmou que muito, nesse final de semana, Luísio, a partir deste final de semana, a orla da praia de Tramandaí estará fechada. Essa é a medida que eu acho que o governo do estado é que deveria assumir esse compromisso. E lá para o nosso amigo de Palmares do Sul que perguntou, eu acho o maior erro. Para mim, nesse momento, fechar o comércio é punir as pessoas que estão cumprindo de forma correta. E se alguém estiver descumprindo, pune. Tem que punir também. Ó, aquele comércio, porque acontece muito, especialmente em bares, a gente vê muito isso, né? Aquele descumprimento, a reunião, aglomerações, mas o comércio, da forma geral, eu colocaria numa porcentagem de 80%, 90%, respeita tudo o que é pedido nos decretos. Eu acho, inclusive, lamentável que seja o comércio que tem que pagar pela irresponsabilidade das pessoas que vão para os espaços públicos. Eu sempre digo uma coisa, viu? Fechar o comércio, a meu ver, é dar mais tempo livre para as pessoas ficarem na rua. Eu também acho. Eu sou a favor dessa opinião. Tu sabe que às vezes a gente fica até com medo, hoje em dia, de expor algumas opiniões, porque algumas pessoas não entendem, às vezes, o que a gente está querendo falar. Né? E ninguém aqui, de forma alguma, está indo contra as normas de saúde, ninguém está falando contrário à preservação da vida, que é o principal de tudo. Porém, o que a gente nota assim, é uma falta de estudos, né? Principalmente por regiões, e eu acho que daí quando tu disseste as normas que o governo adota, por exemplo, nós no litoral aqui, aos finais de semana, tem sido gigantesco, né? O aporte de pessoas vindo, quer dizer, parece que não estamos numa pandemia, né? Dá um calor, o pessoal vem tudo para a praia, ou às vezes até em dias que nem tá quente para isso, mas e daí o governo não se manifesta, não faz nada, né? Aí tu fechar um comércio que tem várias famílias que dependem daquilo ali para se manter, o comerciante necessita daquele espaço, né, das suas vendas para manter outras famílias que também estão dependendo daquilo ali. E no momento que você faz, é como tu disseste, o único que está sendo prejudicado é o comerciante e as pessoas que dependem do comércio para sobreviver. Enquanto pessoas que... Não, pode falar. Tu sabe também, Aloysio, que essa questão de final de semana, a praia, né? Ela tem sido, aliás, é um dado, viu? Esse foi um dado que eu peguei, a questão de 2, 3 semanas atrás, a praia, o litoral, ele estava sendo muito mais visitado, inclusive, que a Serra Gaúcha. Imagina a gente falar isso na baixa temporada. A gente está em pleno inverno e nós temos um fluxo, um movimento muito maior do que Serra Gaúcha, que recebe esse público. Claro que o comerciante aqui, ele acha isso fantástico, porque, imagina, eles têm, isso é discurso antigo, né? Mas dezembro, janeiro e fevereiro para ter um faturamento bacana. E depois, o resto do ano, eles ficam, como dizem, né, empurrando com a barriga, esperando que chegue a alta temporada novamente. Nós, com esse fluxo todo que estava aqui, para o comerciante era fantástico. Só que tem um detalhe, Aloysio, isso tudo traria uma consequência, e trouxe a bandeira vermelha. Então, não adianta a gente ter um faturamento interessante durante um certo período para ficar numa bandeira vermelha e depois simplesmente não sequer poder abrir. Mas sobre essa questão do pessoal estar vindo o final de semana para cá, foi uma das minhas manifestações também na live que eu fiz com o apresentador Cláudio Brito. Eu aproveitei, já que ele tem o público da região metropolitana, eu disse, olha, nós aqui no litoral, a gente está muito preocupado com esse fluxo intenso de final de semana. E daqui a pouco pode parecer até antipático nós dizer não venham para o litoral. Como é que a gente vai dizer isso? Primeiro que estaria infringindo numa legislação que permite à pessoa o direito de ir e vir. Cláusula e pétrea, segundo, né? Porque essas pessoas, né, Aloysio, elas tiveram um investimento na praia, eles construíram suas casas aqui, eles pagam o IPTU, ou seja, eles são contribuintes também do litoral. Mas o que a gente, e eu especialmente falava muito dessa parte, o que me incomoda desse público todo que vem para o litoral é o que os motiva a vir. Eles não vêm para cá porque o ar do litoral é diferente, porque não existe coronavírus no litoral. Eles estavam vindo porque o litoral estava oferecendo mais opções de lazer, que é a caminhada na orla, as praças para poder tomar um chimarrão. Então, assim, ó, isso sim incomodava muito, porque isso trouxe consequência. Grande parte do que a gente está vivendo nesse momento, com essa bandeira vermelha, é responsabilidade também desse aumento populacional. Tanto que, nem sei se todos sabem disso, mas o que o Estado fez na última semana, que eu acho até um erro também, ele havia
num primeiro momento, noticiado que as bandeiras seriam avisadas na sexta-feira para que esse prazo de recurso de 24 horas pudesse ser bem preparado, por exemplo, no sábado. Não aconteceu. O Estado anunciou no sábado a bandeira vermelha para o litoral e deixou que o domingo fosse o dia para a gente buscar dados e para poder apresentar um recurso, tentar rebater e reverter essa bandeira vermelha. Evidente que não aconteceu, até porque alguns desses dados só foram possíveis ser colhidos já na segunda-feira. Exemplo, consumo de energia elétrica. Nós temos, nesse momento, o triplo de consumo de energia elétrica desse período no ano passado. Alguém vai dizer por quê? Porque a gente teve um aumento populacional fantástico. E aí o Estado, no momento de considerar uma bandeira vermelha, que conta número de casos, internações e óbitos, ele pega isso também baseado numa população de censo, desatualizada, colocada totalmente, de 400 mil, sei lá, do ano, penso eu, Aloysio, de repente tem se dado lá do ano de 2018, esse censo. E aí a gente teve um aumento populacional maior durante esses últimos 2 anos, e com essa visitação toda de final de semana, a gente tem, na verdade, 1 milhão de pessoas na praia de sexta, sábado e domingo. Então, se isso não é levado em consideração na hora de avaliar uma região, eu não sei mais que critério é esse, está errado. Esse pensamento está errado. A outra avaliação errada do Estado, desculpa até estar fazendo desabafo nesse caso, mas eu vou aproveitar então, Luiz. O negócio é o seguinte, essa questão dos critérios do Estado, ela é tão estúpida para algumas coisas que a ideia até é boa, flexibilizar, tentar não penalizar o comércio, mas pensa comigo, eles adotaram um critério novo lá que diz assim, se um município não teve óbitos e nem internações nos últimos 14 dias, mesmo numa bandeira vermelha, ele tem a flexibilidade de uma bandeira laranja. O que aconteceu? Capão da Canoa ficou na bandeira vermelha, porque teve internação e óbito. Xangri-Lá ficou na bandeira laranja, porque não teve internação e óbito nos últimos 14 dias. Agora são municípios vizinhos, colados. O que acontece? O que eu não posso fazer em Capão da Canoa, eu posso fazer em Xangri-Lá. O propósito não foi obtido. Se isso acontecer, porventura, vou botar um exemplo, Tramandaí-Imbé. Tramandaí tem tido um número considerável aí de internações e teve também mais outros casos de óbito. Vamos colocar que em Imbé não aconteça isso. O que separa esses 2 municípios é uma ponte. Então, se por acaso eu fecho o comércio de Tramandaí, punindo Tramandaí com uma bandeira vermelha, e dou a flexibilidade de uma bandeira laranja para Imbé, eu atravesso a ponte. O que não faço Tramandaí, eu faço lá. Então, o propósito final não é obtido. Esses critérios que o Estado vem adotando para essas bandeiras é muito questionável. Claro que no fundo de tudo isso serve como um puxão de orelha, porque o litoral descuidou e descuidou muito. Quando a gente foi para a bandeira amarela, que é aquela de baixo risco, foi quando a gente teve o maior número de pessoas sem uso da máscara na rua, não estou falando de comércio, na rua, caminhando, passeando, fazendo o que bem entende. A consequência ela vem. E tem um outro detalhe, né, Aloysio? A gente olhou agora aí as últimas atualizações, a de hoje, dessa quinta-feira, dava conta aí de um número tão grande de casos confirmados, uma distância muito grande no gráfico de confirmados para recuperados, e o que é pior, um número de quase 90% das internações dos leitos da UTI com Covid-19. Isso é o que a gente mais teme. E por quê? Porque amanhã, sexta-feira, vai haver uma nova atualização das bandeiras do Estado. E havia uma expectativa, especialmente do comércio, uma ansiedade, né, de que, quem sabe, será que a gente vai conseguir sair dessa bandeira vermelha e voltar para uma laranja? Dificilmente. E se a gente vai ficar mais uma semana na bandeira vermelha, começa a se calcular todos os prejuízos, especialmente para o comércio. O comércio ainda não tinha se recuperado, Aloysio, daquele primeiro tombo lá de trás. Olha quantas empresas fecharam as portas, olha quantas demissões aconteceram, e agora a gente está indo para pelo menos outros 10 dias de comércio fechado. Aí complica demais. A gente sabe, é necessário ter um critério com um pouco mais de rigor, mas ele tem que ser bem estudado, para não penalizar apenas aqueles que estão trabalhando de forma correta. É verdade. Bom, eu tenho que fazer um rápido intervalo comercial aqui, Lucas, mas já retornamos aí, peço ao nosso telespectador também que fique bem rapidinho e já voltamos trazendo mais essa questão do coronavírus, que nós temos uma pergunta importante. Bom, eu vou lançar a pergunta antes do comercial, já para te preparando aí para a resposta.
O Anderson Roberto botou pra gente assim, Lucas, mas não muito contraditório isso que você está dizendo, porque liberando o comércio não significa mais pessoas na rua e não questão isolamento que deveria ser feito? Bom, tu já responde para nós aí. Já voltamos então com Lucas Filho aqui no Alô Comunidade. Falei que era rapidinho, já estamos de volta então. E agora, essa pergunta do Anderson aqui, uma colocação também. E eu queria que tu desenrolasse para nós aí, meu querido. O Anderson, olha só, esse é um ponto de vista. Eu acho até que realmente pode acontecer. E houve, sim, no momento que o comércio abriu, aquelas aglomerações de filas nas portas, né? Isso, sim, claro, trouxe muito mais pessoas para as ruas. Se fechasse o comércio e houvesse, assim, uma conscientização, agora sim, fique em casa, já que não está trabalhando, fique em casa, seria excelente. Mas não é o que a gente está vendo, é pelo contrário. Agora que as pessoas... Porque, na verdade, se tu fechar o comércio para o empresário, ele está dando férias para o seu empregado. E no momento que ele dá férias para o seu empregado, ele tem tempo livre. Raramente alguém passa, vou aproveitar agora e vou ficar em casa. Não, agora que eu vou aproveitar, passear um pouco mais, vou visitar, ver um amigo, um colega, preparar uma janta, fazer outros convites para outras pessoas. Infelizmente. Agora, eu penso, viu, Anderson, que isso daí, na verdade, tem que ser feito de uma forma de uma balança. Onde é que tu vai trazer o maior prejuízo? Comércio fechado, tu tem dois prejuízos. Tu tem o prejuízo que as pessoas seguem na rua e tu tem o prejuízo econômico. O comércio aberto, por mais que possa acontecer algumas aglomerações, como tu bem citaste, mas ainda tu tem nesse peso, nessa balança, ao menos ainda a economia funcionando, e ela é essencial para todos nós. Um comércio fechado, está todo mundo hoje desesperado, apavorado. Eles olham para o patrão, o empregado, né, deve pensar o seguinte, poxa, vai ter que ter mais demissões, será que dessa vez eu vou entrar no bolo também? Então, eu vejo o seguinte, olha, dá para regrar melhor o comércio, dá para ter umas exigências maiores, por exemplo, eu acho que alguns estabelecimentos comerciais, final de semana, não precisava abrir, acho que poderia ser bem trabalhado isso, eu acho que poderia daqui a pouco diminuir carga horária também, sei lá, algo desse tipo, mas fechar, simplesmente fechar, o objetivo, ele não está sendo alcançado porque as pessoas estão muito mais na rua, justamente porque tem mais tempo livre. Exatamente. Sabe que hoje à tarde eu tive que dar um pulinho no centro ali por obrigatoriedade, não. Até não queria, mas não adianta. A gente com um filho em casa também, tudo te obriga muitas vezes a ter que ir no mercado e tudo mais. E o que eu vi, tu vê, o tempo hoje muito feio, né? Chuva forte e o número de pessoas na rua transitando, inclusive dentro do mercado, dentro ali de alguns locais que eu fui, era muito grande. Né? Tu via menos carros, né, do que de costume, mas o carro não transmite o coronavírus, né? E as pessoas ali fazendo suas compras de maneira normal. Claro, muitos com certeza da mesma forma que eu, por necessidade, mas como tu falaste, o comércio eu noto também muito bem preparado para isso, né? Tanto que dentro de nenhum eu via alguém sem máscara, ninguém entrando sem o uso do álcool em gel, né, para esterilizar as suas mãos. E daqui a pouco nós vamos estar criando dois problemas, né? Quer dizer, criando mais um problema. Já temos um gigante, que é a questão da pandemia, né, tá descontrolada, e um segundo que vai ser a quebra do comércio, no qual as pessoas vão ficar desempregadas, ou seja, daqui a pouco teremos um aumento na criminalidade, né, que já é constatado em alguns locais onde acontece isso, um aumento de famílias necessitando de um auxílio, né, e pessoas com uma nutrição não adequada
que vai baixar a sua imunidade e automaticamente ficar mais suscetível também ao vírus. Então, esses pontos eu acho que não estão sendo bem analisados também. Né? Vamos fechar o comércio, beleza. Fecha o comércio, mas e aí? Como é que fica quem depende disso? Como é que a pessoa vai comprar um remédio? Né? Como é que a pessoa, que muitos necessitam de remédios aí para controlar a sua saúde, como é que fica essa questão econômica? A saúde, claro, é fundamental e é o que nós temos que ter o cuidado maior. Mas eu acho que temos que analisar muito bem todos os pontos e ver quais estão dando certo e quais não estão dando certo, e daí então tu mudar e por região, né? Eu acho que essa questão aí também, simplesmente o governo chega lá e manda fechar tudo, mas daí deixa as pessoas acessando livremente o litoral. Nós vamos ficar no resto da vida na bandeira vermelha, se continuar assim. Disse tudo, viu? E tem um outro detalhe também, né, o Aloysio, que é importante a gente falar aqui, aproveitar essa oportunidade. Até bem pouco tempo atrás, em questão de uma semana, quem olhava o gráfico do Estado, vocês vão ver que ele estava todo pintado de vermelho. Poucos pontos em laranja e praticamente nenhum em amarelo. Verdade. De sexta-feira para cá, na atualização, a gente tem um estado agora praticamente todo pintado de laranja e a região metropolitana e o litoral de vermelho. Alguém olha para os números e vai dizer o seguinte: bom, se eu olhar para o número da Serra, não houve redução. Se eu olhar para os números da região de Passo Fundo, Uruguaiana, Santa Maria, não houve redução. Sabe o que houve? Houve estratégia política, houve pressão. É isso que aconteceu, é isso que é lamentável. Então, assim, são critérios que são adotados e eles vão se alterando e mudando de acordo com a pressão. Essas regiões têm influência política gigantesca. A Serra Gaúcha, imagina o que é uma Serra Gaúcha com 3 semanas de comércio fechado, em pleno período de alta temporada. É tragédia. Então, houve uma pressão política, houve um compromisso por parte do Estado. Aloysio, deixa eu falar um negócio. É que é muito comum, especialmente em ano eleitoral, cada comentário que tu faça, assim, que parece que tu esteja batendo, por exemplo, no governador, alguém vai dizer, poxa, mas esse governador, comparado ao outro, coisa não é nada disso. Estou analisando aqui critérios dessa bandeira. Aliás, eu acho que o estado do Rio Grande do Sul, se a gente fosse comparar com outros estados, eu quero dar nota 10, parabéns. A gente tem medidas, a gente tem um controle, a gente tem mantido ainda um número razoável. Já estivemos melhores, é verdade. Agora... Até porque a gente também está entrando num período de frio e a gente sabe que a disseminação é muito maior nesse período, que a nossa imunidade baixa bastante. Mas assim, Aloysio, o que não pode é criar um critério que ele vai servir enquanto tu tiver possibilidade de mantê-lo. Se não, eu não tenho mais condição de seguir semana que vem. Mas os teus números não são condizentes para te voltar para uma laranja, mas a pressão vem. E aí essa pressão força muitas vezes o Estado a fazer uma alteração e se comprometer, como foi lá na região da Serra, em aumentar o número de leitos. Inclusive, eu conversei outro dia com o prefeito Pierre Emerim da Rosa, que é o presidente da Norte, e ele já me disse, olha, numa união dos prefeitos, nós estamos entrando com uma ação judicial contra o Estado para que ele aumente o número de leitos aqui das UTIs do nosso litoral, como ele fez em outras regiões, que isso é também uma estratégia de outras regiões para aumentar o número de leitos. Tendo o número de leitos, tu diminui lá naquela proporção o número de internações, o que é um critério muito avalizado pelo Estado no momento de classificar uma região por bandeira. Então, daqui a pouco você olha para a gente aqui, mas o litoral está tão pior em relação à Serra? Não, é que a Serra soube como explorar bem politicamente e apertou o governador da forma como mais lhe convinha. O que o governador fez? Cedeu à pressão, se comprometeu com o Estado em aumentar o número de leitos lá da região da Serra, Passo Fundo e outras regiões. Hoje você vê o nosso estado todo pintado de laranja, enquanto nós temos a região metropolitana e o litoral. Aí alguém pode dizer, tá, mas a região metropolitana não tem pressão política? Tem, mas acontece que na região metropolitana os números são muito piores. E realmente, a região metropolitana é o centro de tudo, né? Onde está toda a concentração de comércio. Então, é muito natural que ali também a gente tivesse os maiores problemas de casos de coronavírus. Mas o litoral comparado a outras regiões, eu sinceramente não acho justo que nesse momento a gente esteja na bandeira vermelha, embora eu concorde que a gente merecia sim um puxão de orelha, a gente já está tomando esse puxão, porque o descuido aqui foi muito grande, especialmente nos espaços públicos. E quando eu falo isso, Aloysio, estou mais uma vez desabafando, tá?
Pode O que ficar à vontade, acontece? meu querido. Às vezes a gente pensa o seguinte, tá, então a gente está responsabilizando a região metropolitana por isso? Não. Claro que eles são parte do processo. Mas aqui mesmo, eu vou pegar um exemplo, a cidade de Osório. Quem aí acompanha as mídias sociais viu, a nossa cidade também foi para a praia. A gente também foi lá tirar foto, tomar chimarrão, passear, curtir, e publica isso nas mídias sociais. A gente teve aqui, no final de semana, festas clandestinas, nós tivemos aquele som lá da Lagoa, que aconteceu na Lagoa dos Barros, com aquele monte de pessoas, ou seja, nós, claro, somos responsáveis também por essa bandeira vermelha. O aumento populacional que eu cito é esse público gigantesco que vem todo final de semana para cá, que contribui, mas que nós não estávamos também respeitando da forma como deveria, é minoria, convenhamos, é minoria, né? Não vamos generalizar. Sim. Mas também tem muitas pessoas ainda que não estavam respeitando. E agora, chegando no final de semana, podem anotar aí, me cobrem se quiser. Eu falo de novo aqui com a Luísa, é só me chamar aí, que eu falo para vocês. Olha o número de ocorrências e denúncias que vão acontecer final de semana, com festa e aglomerações de forma clandestina. Esse final de semana foi terrível, né, Lucas? Bom, aqui o professor Jefferson Silveira com a gente aqui, botando show de bola. Também a Cris Quindins e o Douglas Message botou pra gente o seguinte: não adianta fechar comércios e deixar outros funcionários tipo supermercados e fruteiras. As pessoas não têm consciência e lotam esses estabelecimentos, né? Então, é uma coisa complicada, né, Lucas? Essa questão, como a gente está debatendo aqui, tu tem trazido de maneira tão pontual esses quesitos, mas se a gente analisar, tudo bem, a gente fecha a loja, fecha outros comércios, mas as pessoas se amontoam dentro dos supermercados, das farmácias, das fruteiras, das agropecuárias. Então, realmente eu não vejo. Claro, sabemos que é uma coisa de extrema necessidade, as pessoas também não podem ficar presas dentro de casa sem alimentação, mas é o ponto que a gente está trazendo aqui. É complicado você, então, dar uma norma dessa, no qual alguns são prejudicados, né? E o problema, ele acaba continuando, né? Mas, Lucas, já que a gente entrou um pouquinho na parte da política, a gente tem visto aí, nesses últimos dias, eu gostaria que tu falasse, nosso tempo também já está se esgotando aqui, mas falasse um pouquinho sobre essa época agora. Né? Estamos iniciando aí uma época política, né? Onde pessoas, parece que muitas vezes até mudam a sua maneira de agir, né? E é denúncias, e é gente querendo aparecer na mídia, e tem de tudo um pouco. Ontem a gente falou um pouquinho com o professor Carlão sobre isso, e eu queria que tu desse a tua opinião também sobre essas questões aí. Luiz, a primeira coisa que eu tenho para dizer é parabenizar a decisão acertada de alterar a data das eleições. Acho que isso era fundamental, porque realmente quando a gente passa o tempo todo falando que essa pandemia e a gravidade toda que tem essa doença, não daria para a gente também, em meio a tudo isso, achar que poderia tratar com toda a normalidade um processo eleitoral que a gente sabe que envolve pessoas, que envolve encontros, envolve visitas. Os candidatos precisam fazer caminhadas, levam os seus correligionários, enfim, os seus simpatizantes, eleitores, eles fazem suas caminhadas, enfim. Isso tudo geraria uma aglomeração. A parte eleitoral, eu até acho que ela era mais tranquila, porque você poderia fazer, por exemplo, só citando um exemplo, né, um horário de votação por bairro, enfim, sei lá, tem alternativas para votação. Mas o processo eleitoral, eu acho que ele seria muito diferente e, inclusive, poderia prejudicar até mesmo os candidatos, porque eles teriam apenas as mídias sociais para fazer uma campanha. E a gente sabe que, por mais que tenha um alcance muito grande, ele também tem limitações, por exemplo, para te poder conversar de forma olho no olho, direto, enfim. Tá? Essa parte eu acho que foi acertado, alterar a data das eleições. Embora eu acho, minha opinião particular, tá? Eu não acho que lá por novembro a gente vai ter vencido por completo essa doença. Tomara, torço por isso. Mas talvez eu não sei se daqui a pouco, lá por novembro, possa ter até uma outra alteração de data. Não sei, vamos ver. Tomara que não. Porque, além de tudo, né, eu acho que o Brasil, nesse ponto, também teve esse prejuízo. Né? Essa é uma doença que está em todas as partes do mundo, qualquer província, qualquer país, do rico ao pobre, enfim. É por isso que é chamado de pandemia. Mas aqui no Brasil ainda foi dar essa infeliz coincidência de cair no ano eleitoral.
porque Sim. a gente politizou essa doença a nível nacional e claro que isso também afeta, de certa forma, a nossas cidades. Então, nesse período que você fala aí, denúncias, acusações, nomes que aparecem, aí, isso até vou te falar do processo, né, Luiz? A gente que acompanha eleições, como eu citei lá no começo da nossa entrevista, desde 2002, também era um ano eleitoral 2002, quando eu comecei a trabalhar em rádio. E de lá para cá foram tantos, mas tantos processos eleitorais que eu acompanhei, e assim inserido diretamente, em virtude de um veículo de comunicação, não tem nada diferente até aqui. E denúncias, pessoas que aparecem, pessoas que colocam um nome até para fazer, aparecem num primeiro momento para depois barganhar alguma coisa ali na frente. Isso é muito comum, muito, muito comum. Mas eu lamento muito, sabe? Lamento mesmo assim que todo ano eleitoral aconteça esse tipo de coisa, porque isso, olha, é uma capacidade, acho que só o brasileiro tem de fazer, né? Eu não sei se em outro lugar acontece muito isso. De 4 anos, você vê pessoas colocando o nome à disposição, fazendo um chafurdo daqui, outro de lá, e tem os debates assim já acalorados antes mesmo do debate, antes mesmo de um nome confirmado, até porque até então todos são só pré-candidatos. Esse processo me incomoda. Mas eu vejo até aqui, sabe, bons nomes, tanto para concorrer como vereador, como para concorrer como prefeito. A grande maioria dessas pessoas, eu vejo, são pessoas que querem contribuir, sim, com a cidade. São pessoas que já têm um trabalho, né? Normalmente eu vejo muito isso, sabe? No momento de analisar um candidato, seja por que for. A grande maioria que coloca o seu nome para concorrer, de alguma forma tem que ter uma espécie de representatividade de algum trabalho prestado. E isso, para mim, eu tenho visto, Aloysio, isso até aqui, no nome de todos os candidatos, de uma forma muito bacana. Alguns já são vereadores, outros sempre tiveram um trabalho social bacana, outros já sempre contribuíram também com a cidade de alguma forma. Então, olha, até aqui o processo eleitoral, quando eu falo isso, eu digo da cidade de Osório, que é a cidade que eu resido, né? Claro. Eu tenho visto, assim, de uma forma muito interessante, muito bacana. Eu acho que nós vamos ter, com todas as limitações dessa pandemia, um ano eleitoral muito diferente. E eu acho que nós vamos ter que saber explorar bem essa ferramenta que a gente está aqui agora, que é as telas aí das mídias sociais, porque elas vão ser muito exploradas. Não dá para mais apertar a mão, não dá mais para pegar a criança no colo na hora de tirar foto. Eles vão ganhar o voto de vocês aqui, nessa telinha. Então, explorem bem isso, saibam quem são seus candidatos. É uma coisa que eu sempre digo isso, né? Porque o processo está só no começo. Vai pegar muito mais fogo daqui para frente, Luiz. É verdade, Lucas. E isso é importante a gente ressaltar, e a gente tem batido quase que em todos os programas aqui um pouquinho, para que as pessoas tentem realmente conhecer aqueles candidatos que eles pretendem votar, né? Ver ali, procurar a história, o próprio Facebook hoje ele te dá um retrocesso, Lilith Neto tem isso como ver, há alguns anos atrás, o que a pessoa vem postado, quais são as ideologias, né? O que tem feito pelo município, quais são as ideias, porque simplesmente eu chegar e dizer que sou pré-candidato, isso é fácil. Qualquer pessoa pode fazer, estando filiado a um partido, e dizer que é. Agora, eu apareço de 4 em 4 anos, de 4 em 4 anos eu viro justiceiro, eu quero corrigir todos os problemas, eu quero denunciar todo mundo, ou eu faço isso continuamente, eu me preocupo com o meu bairro durante todo o tempo, ou eu apenas quero usar, né, esse pequeno período de tempo para tentar alcançar algo que seja do meu interesse. Então eu acho que as pessoas têm que cuidar, e eu te digo uma coisa, a gente tem conversado com muitas pessoas devido ao programa, e eu quero agradecer também a nossa audiência, que mesmo depois que encerra os programas, fica nos mandando mensagem, nos mandando perguntas também, e a gente nota assim um diferencial já na cabeça de muitas pessoas. Aquela questão de votar só porque é meu amigo, porque o cara tá dando grito, porque o cara apareceu, isso aí parece que está mudando um pouco. Não digo que 100%, mas as pessoas estão procurando dar uma analisada melhor, né? E eu acho que isso vai ser saudável aí para nossa cidade. Espero, né, pelo que a gente vê, parece que tende a mudar bastante, tanto a Câmara, né? E, bom, a mudança ela é saudável, né, Lucas? Em qualquer democracia, a troca de pessoas, até com novas ideias, com projetos diferenciados,
para que a democracia permaneça, e quem tem que ganhar com isso é a população e a cidade. Concordo totalmente, viu? Eu penso muito sobre isso, porque assim, bons nomes estão surgindo, boas pessoas estão colocando os nomes para concorrer, são pessoas que vêm com propostas novas, diferentes, eu acho que isso sempre é muito saudável. Então, eu prestar bastante atenção nisso, né? Porque realmente, agora, nós tivemos o presidente da República eleito através de mídias sociais, né? Sem tempo de TV, sem tempo de rádio, não estou falando aqui se é bom ou ruim, estou dizendo Sim. que essa foi uma ferramenta muito bem utilizada. Então, as pessoas podem fazer isso agora também para escolher seus candidatos, e vai ser muito bem explorado isso. Não vai na promessa fácil, isso vai aparecer muito. A promessa fácil, até inclusive a gente vê muitas vezes promessas que de cara já dá para perceber que não tem condição nenhuma de ser cumprida. Então, é muito fácil eu chegar aqui e dizer para você que posso fazer isso, vou fazer aquilo, se eleito for, farei isso e tal coisa, sabe? Isso aí, gente, é daqui 4 anos de novo, daqui outros 2, eleição para presidente também é a mesma coisa, para governador, enfim, a cada 4 anos a gente vai ver esse tipo de coisa. Como estamos num ano eleitoral e num ano diferente, onde eles não vão bater na porta da casa de vocês, pelo menos não deveriam, eles vão para as mídias sociais. E nas mídias sociais você pode saber bastante sobre a vida deles. Até pode exigir daqui a pouco, eu vou publicar na minha mídia social aqui a minha vida. Ela vai ser, assim como é uma mídia social, né, um livro aberto para vocês. E aí, Sim. Dali em diante, faça uma avaliação para poder escolher da melhor forma. Como quiserem, né? E é bacana isso aí, falando aqui na nossa política, quem está com a gente aqui nos assistindo, quase sempre nos assistindo, é o vereador Charlon Miller. Quero mandar um forte abraço aí. Grande amigo. Né, amigão nosso aí de anos já também. E isso que é bacana, Lucas, sabe que a gente aqui no programa, a gente já teve aqui o vereador Ed conversando com a gente, já abrimos o espaço também para a bancada do PDT, ainda não conseguimos uma data, mas já falamos com o presidente da Câmara, o Beto, entrevistamos o prefeito que nos recebeu gentilmente há poucos dias agora no seu gabinete, uma matéria muito bacana, um bate-papo mesmo ali, né? E isso que é bacana, assim, o Cristiano Zarte, que também é pré-candidato aí a prefeito, ou seja, não importa o partido, as amizades que a gente tem hoje dentro do município são muito grandes, e desde que haja um respeito entre as partes, eu acho que não tem o porquê que eu não possa falar aqui o nome do meu amigo Charlon Miller, do Roger, do Emerson, do prefeito Abraão, do Cristiano, bom, de quem for, porque nós buscamos ao longo de todo o tempo sempre tomar um cuidado com o respeito, mesmo quando cobramos, né, e às vezes cobramos também a administração, e é o papel, né, da administração estar ali, estar suscetível a erros também, e assim como acertos. E quando há os erros, naturalmente vêm as cobranças, mas nunca a cunho pessoal, né, e sim pelo problema ou pelo o erro que ocorreu. É verdade. Você citou aí 2 pessoas que eu quero mandar um abraço. Você citou o prefeito Eduardo Abraão. O prefeito Eduardo Abraão, quando eu falei lá dos auxílios que recebo de informações por parte do comitê, ele é o principal membro do comitê, né? Sim. E ele também... Olha, o primeiro caso de coronavírus de Osório, quem me falou foi o prefeito Eduardo Abraão. Ele me ligou. Eu estava, inclusive, numa chácara e era final de semana, ele me ligou, temos o primeiro caso, é um homem de 60 anos de idade. Ele não havia dito quem era. Sim. Mas é uma pessoa de 60 anos de idade. Aí depois ele havia, até porque foi de forma pública, né? O Grêmio Futebol Porto Alegrense publicou isso, que era o presidente Romildo. Claro. E o prefeito Eduardo Abraão agora, a questão de uns 2 dias atrás também me ligou. Outro dia a gente se encontrou lá na Estrada do Mar, ele queria falar sobre outros casos também do município, enfim, é uma pessoa que sempre me auxilia. E outra pessoa, aliás, 3 abraços, desculpa aí, são 3. O segundo é para o Cristiano Zarte, e ele vai depois me cobrar, que eu sei, que ele diz o seguinte, eu também faço os lives e eu já tinha te convidado, e eu não neguei, só para deixar claro que eu não neguei. Eu disse o seguinte, eu tinha publicado, olha, quando o apresentador o Cláudio Brito me convidou, eu havia publicado da seguinte forma, essa vai ser a primeira live da minha vida e possivelmente a última, porque eu não entendo nada disso. Tu teve, Aloysio, depois, se tu quiser, tu conta o que tu precisou me ajudar para poder fazer essa live. Eu sou tecnologia, péssimo. Passamos alguns minutos antes ali ajeitando. Viu só? Então, assim, eu não sou muito bom com essa área assim, de tecnologia de telefone. Esse negócio eu conheço muito pouco. Pois bem,
O Cristiano Zardes também tem a live dele, me convidou. Cristiano, ó, quando quiser me convida que eu participo. Aí, ó, tô aqui, ó, no estúdio da rádio até agora. Aqui, ó, tá todo ó, o equipamento aqui, eu tô trabalhando. E eu parei aqui para fazer a live com o Aloysio, até porque o Aloysio também sempre, quando eu convidei ele para vir falar aqui, ele é um biólogo, conhece muito, me ajudou muito no conhecimento a respeito da Lagoa dos Barros. Eu sabia que eu tinha essa gratidão aqui, essa dívida com ele de fazer, mas o mesmo vale para o Cristiano Zarco. Então me convida, Cristiano, eu participo. O terceiro abraço que eu quero mandar é para o vereador Charlo Miller. Assim, ó, eu tenho uma relação de amizade com todos os 9 vereadores de Osório. Todos, todos, todos. De respeito, admiração. Agora, de amizade, eu preciso dizer, o Charlo Miller é uma das pessoas que eu tenho a maior amizade, assim, relação de amigo mesmo, de conversar, de ligar, de falar sobre outros assuntos. E eu também tenho que ficar muito lisonjeado, porque ele é um ouvinte meu, ele acompanha a programação da Rádio Jovem Pan, tanto que quando ele vai para a tribuna da Câmara, muitas vezes ele chega lá e diz, escutei lá na Jovem Pan, quando vocês citaram isso. Exatamente. Então, eu tenho que mandar esse abraço também para o Charlo Miller, que é um grande parceiro. Figuraça. Meu querido, nosso tempo então se esgotou aqui, né? Quero mais uma vez te agradecer a participação com a gente, o nosso telespectador também. E o tempo ele ruge, né? Nós não conseguimos, 1 hora é pouco para conversarmos. Forte abraço, mais uma vez obrigado da tua participação. Eu que agradeço, fico à disposição. E tu citaste lá no meio da entrevista que uma das pessoas que entrou é do município de Capivari do Sul. Eu falei, né, e quero mais uma vez deixar o meu abraço especial para quem está acompanhando através da NET, o canal 6, aí em Capão da Canoa, um município que eu tenho o maior carinho. E você citou que uma pessoa de Capivari do Sul. Eu morro de saudade de Capivari do Sul, adoro Capivari do Sul. E, inclusive, estava programado para esse ano eu trabalhar mais um ano em Capivari do Sul, naquele belíssimo evento que é a Expofeira. Verdade. Lamentavelmente, em virtude dessa pandemia, não foi possível, o evento já foi cancelado, mas olha, no futuro breve quero retornar a Capivari do Sul, porque é uma das cidades que eu mais amo também. Você falou de Palmares, é uma cidade também que eu tenho o maior carinho. Aliás, eu conheço tão bem esse nosso litoral, estou sempre por todas as cidades a compromisso da Rádio Jovem Pan, mas alguns municípios moram no meu coração. Capivari, Palmares e Capão da Canoa, coincidentemente, 3 municípios que estavam conosco hoje aí. Eu preciso mandar esse abraço, a gente está morrendo de saudade. Aloysio, obrigado pelo convite, viu? Um forte abraço para ti e para todos os teus telespectadores da TV Litoral. Forte abraço, meu querido. Estamos juntos aí, precisando. A TV Litoral tá de portas abertas sempre para ti e para Jovem Pan. Forte abraço, fiquem todos com Deus. Lembrando que daqui a pouquinho, às 22 horas, nós temos o programa esportivo Bola Quadrada, com craques de peso da comunicação, também do esporte. Forte abraço a todos, voltamos daqui a pouquinho mais com o Bola Quadrada. No ar, pela Rede Litoral de Televisão. Feito, meu querido. Show de bola, cara. Que programa bom, hein? Pô, cara, quando quiser, só chamar quando tiver alguma pauta específica aí, que nem teve agora dos decretos, assim, e achar que, pô, me chama aí que eu participo, cara. Vamos, vou te esperar aqui. Pode vir aí entre 10 e 11h30, que eu já vou te aguardar com um café aqui. Valeu, meu velho. Abração, até mais.